A Rádio Atlan apresenta O Novo Ser Humano e Ativação do Epigenoma. Faça o seu caminho e encontre a liberdade de ser. Apresentação: Tatiane Berriel. Olá, ouvintes da Rádio Atlan, sou Tatiane Berriel. Estou muito feliz em fazer a abertura desse primeiro programa e venho aqui contribuir com os meus conhecimentos. Sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Psicologia Positiva, pós-graduação em Psicologia Analítica, que é Psicologia Junguiana, sou profissional coach e tenho diversas especializações de terapias integrativas, como florais, Theta Healing, barra de Axis, meditação quântica, e hoje atuo com a minha mãe, que é terapeuta, é naturopata, com apometria quântica com as cartas-chave de transformação. Nós temos um canal que é Potencial da Consciência no YouTube, tem página no Instagram e nós facilitamos cursos para quem quer desenvolver uma mente apométrica para dar comandos inteligentes. Facilitamos cursos também para desenvolver a saúde mental e potenciais que estão adormecidos. Nesse primeiro programa, nós vamos entender o que são ações kármicas. Ser livre é uma questão de decisão. E quando nós pensamos em karma, o que nós temos que perceber? Primeiro, entender que karma é uma ação que gera uma reação. Toda ação que nós fazemos, estamos projetando um movimento. Quando nós entendemos que nossos pensamentos, emoções geram movimentos, nós conseguimos sair da crença limitante de que somos um ser estático. Nós somos um ser que, através do pensar e do sentir, está se movimentando. E isso são as ações que acontecem dentro das diversas áreas da nossa vida, seja na área do relacionamento afetivo, conosco. O primeiro relacionamento que nós temos que ter é com a gente mesmo. Depois, o segundo momento são as relações afetivas com o outro. Depois, as relações interpessoais, que são amigos, pessoas do trabalho. Então, todas essas ações que acontecem dentro dos relacionamentos são conglomerados de pensamentos e emoções que se unem para gerar um movimento. E esse movimento acontece na nossa vida. Indo além, esse movimento também acontece na nossa área profissional, com as pessoas com quem convivemos no setor de trabalho, com a hierarquia que é tida dentro de um setor de trabalho, ou se eu sou autônomo, são as relações que eu faço ao contatar as pessoas com quem eu faço troca, com pessoas que eu faço parceria para poder ter o meu provento, seja qual for o movimento dentro da área de trabalho. Expandindo mais um pouco, diz respeito às ações com os nossos núcleos de amizade, com nossos comportamentos dentro dessas relações em que nós transitamos, como trocar dentro do nosso cotidiano. Então, essas ações estão presentes em todo momento da nossa vida, inclusive quando a gente está em trânsito, pegando uma condução, dirigindo o carro. Então, quando nós ampliamos as ações kármicas para esses movimentos que fazem parte da minha vida, seja em qual área for, incluindo também a minha área em conexão com a espiritualidade, como que eu
tenho essas ações mentais e emocionais, como que eu percebo essa espiritualidade dentro da minha vida. Também é um movimento, gera uma reação. Essa introdução é para que você perceba o quanto de ações nós geramos o tempo inteiro na nossa vida, dentro dos diversos núcleos de relações o qual transitamos o tempo inteiro. E essas ações não são percebidas pela mente humana porque nós estamos num piloto automático desse pensar e desse sentir. Quase que 80% dos nossos pensamentos e sentimentos são automáticos e estão gerando reações. Quando nós percebemos que nós somos seres pensantes e que temos um sentimento, aí sim nós começamos a compreender essas reações que começam a comandar a nossa vida. Mas só temos ciência no momento que despertamos a nossa consciência. Caso contrário, nós somos reféns dessas ações kármicas, desses movimentos mentais, emocionais, do corpo mental, do corpo emocional, e nós ficamos dentro de um circuito energético que não é percebido por esse ego, pelo seu papel que você está dentro dessa encarnação como ser humano. As ações kármicas, elas advêm de eus do passado, que cruzam uma linha do tempo e se fazem presente nesse eu do agora. Nosso DNA, ele transita dentro dessa linha do tempo que é atemporal. Por isso que nós trazemos as bagagens de outros eus que já colecionamos e que têm a capacidade de estarem presentes nesse eu do momento. E esses eus do passado, eles geram todos os movimentos dessas relações que nós temos, desses personagens que nós abraçamos para poder estar experienciando com esse ego humano. E aonde que esses eus atuam gerando esses movimentos, essas ações? Eles atuam nas nossas memórias. E nós temos diversos tipos de memórias que fica registrado no nosso sistema límbico, fica registrado no hipocampo, fica registrado nessas estruturas que estão relacionadas a memórias e que representam esse movimento do nosso cognitivo e do nosso lado, do nosso cérebro límbico. Esse processamento, que não temos uma percepção clara, nele estão impressas diversas realidades paralelas, que são promovidas por emoções que se encontram vivas dentro desses corpos que nós temos, que são os corpos sutis. E esses corpos, eles se manifestam influenciando as personalidades múltiplas que temos dentro de um mesmo corpo. Por isso que é difícil nós percebermos o quanto nós fazemos e estamos vulneráveis às ações kármicas, porque essas ações, elas são instantâneas e acontecem de uma forma muito natural que nós não percebemos. Então, essas personalidades vêm impressas com padrões repetidos que geram sentimentos dentro dos relacionamentos pessoal e interpessoais. Nós temos dificuldade em fazer diferente porque está impresso na nossa memória. E no nosso DNA, a nossa ciência, ela já comprova através de testes de ascendência genética ou genealogia genética
que é possível trazer informações de muitos séculos passados sobre as ascendências de cada indivíduo, que são os padrões genéticos hereditários, que passam de geração em geração, marcando os comportamentos, os trejeitos, as manias, as doenças que estão inseridas dentro de uma linha ancestral. E o ser humano, em níveis de inconsciência, ele transita por inúmeras experiências carnais, entrando e saindo dentro desses circuitos que estão impressos na memória, que conduzem aos tecidos sutis de realidade, que são todas as realizações e vivências que se acumulam e constroem nesse inconsciente profundo, e emergem as personalidades que já foram vividas, que estão nessas memórias, que não foram diluídas e nem processadas pelo ego que experienciou, simplesmente acoplou nos corpos e estão ali volitando no corpo sutil, gerando essas ações kármicas. E o que acontece? Essas ações geram sentimentos que o ser humano que está experienciando não consegue compreender, gerando culpa, gerando sentimentos de vazio existencial, gerando uma anulação de si mesmo. Não consegue perceber e ter discernimento dessa consciência em que habita múltiplas personalidades que viveram em outras realidades e que estão inseridas dentro dessa realidade do momento, com esse ego. E tem identidade própria, tem aparência, tem hábito, tem arquétipo que representa a idade, tem a polaridade sexual que vai estar influenciando no campo, na psique. E essas existências duram vidas, duram anos, podem durar séculos caso não seja desprogramada. Então, o arquétipo, aquela memória daquele personagem, vai estar inserido e vai estar manifestando e exteriorizando um conjunto de ações que não foram desfeitas e entendidas pelo aquele ego que teve a experiência lá no passado. E em muitos casos são acessados de forma negativa porque não foi gerado um novo circuito dentro daquele psiquismo que teve a experiência com a agressividade e que nós chamamos na física quântica do emaranhado energético, que ficam presos em dutos de energia que induzem esses comportamentos que não são vistos. Por isso que há a existência de muitos eus que navegam por muitas culturas e que hoje nós conseguimos perceber dentro de um paradigma reencarnacional quando a gente faz uma regressão de vidas passadas, quando nós conseguimos perceber um diagnóstico de bipolaridade, em que a pessoa tem essas experiências e que navega com muita facilidade. Tem também uma pessoa que é comum e que ela tem a sensação que dentro dela existe vários aspectos de personalidade que nem ela mesma consegue entender. Então, existem os transtornos mentais. Então, existem vários estudos dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, que já atestam esses diagnósticos como oficial dentro de uma contemporaneidade. E o que está acontecendo dentro desse sistema da psique que não é percebido e que nós ficamos refém, só trazendo uma crença limitante de que nós estamos só pagando karma dentro do sistema religioso e que nós estamos só sendo produtos de um eu do passado, mas não somos estimulados a desprogramar, a retirar essa representação energética que está nos corpos e dar comandos inteligentes. Vamos, nesse momento, fechar o primeiro bloco e voltamos logo após o nosso intervalo.
Estamos de volta com o programa Ações Kármicas. Dando continuidade aos estudos e reflexões, quero que você perceba o quanto o tempo é importante para entender as ações kármicas. Quando nós conseguimos quebrar crenças limitantes sobre o tempo. E quando você consegue entender que esse tempo ele é uma ilusão, é um Maia que está sendo regido pelo deus Cronos, que é o deus responsável por ter inserido essa experiência com o tempo, com o Maia, nós vamos conseguindo expandir a nossa consciência para perceber que as ações que nós estamos vivenciando são ações também decorrentes de outros eus do passado que reforçam um padrão comportamental e mental. Assim fica muito mais fácil nós entendermos um sentimento ou um pensamento ou um comportamento que pode estar sendo gerado por um eu do passado que está impresso no meu campo. E por que muitas vezes um padrão mental e comportamental é difícil ser mudado? Porque além de ter as marcações desses eus do passado, nós somos retroalimentados por consciências que se afinam com esses mesmos tipos de padrões e ficam ali dando força para aquele padrão mental. E na revelação cósmica, é abordado brilhantemente pelo Rogério na palestra do Looping Mental. E nós ficamos com essas aberturas através dos nossos corpos sutis, que não são bem gerenciados dentro do corpo mental e emocional, e os vórtices de energia recebem também informações energéticas que ratificam aquele padrão de pensar, sentir e agir. E isso acontece de uma maneira instantânea, sem que percebamos, porque a energia, ela circunda por esses corpos. E dentro dessa linha temporal, fica num processo contínuo. E o nosso cérebro e o nosso coração, dentro desse campo eletromagnético, ele fica sendo gerado por essas percepções do pensar e do sentir. Por isso que quando nós assumimos essa observação do tempo, temos que nos desidentificar que estamos num tempo. Perceba, essa análise deve ser feita de uma forma profunda quando você olha para você dentro da experiência humana, ao mesmo tempo que você se identifica com o ano, com o dia, com o mês, mas dentro de uma análise profunda a nível de autoconhecimento, perceber a sua emoção, o seu pensamento, o seu sentimento de uma forma que você possa olhar para si mesmo e se perguntar: será que esse sentimento, por exemplo, de baixa autoestima, essa falta de amor próprio, esse desânimo, ele está sendo reforçado também por um eu do passado? Por um aspecto de personalidade nossa do passado? E esse processo investigativo deve ser constante na medida que você começa a, a querer gerar novas reações diferentes da maneira de pensar e sentir de forma automática e disfuncional. O tempo, quando ele é bem administrado pela consciência observadora, ele consegue estabelecer aberturas temporais que nos fazem navegar em outras realidades, desenvolvendo intuição, premonição, instintos vitais e inclusive de controlar a energia, otimizar o futuro antes mesmo de vivê-lo, trazer esse potencial co-criador da consciência, sabendo adentrar dentro desses desdobramentos do tempo, que a física quântica já estuda e traz vários experimentos já com
respaldo do que nós podemos ser dentro dessa atemporalidade quando nós observamos através da nossa consciência. Essas ações kármicas, elas também são potencializadas de maneira disfuncional por hologramas, simuladores, por consciências que conseguem se infiltrar dentro do nosso programa mental, dentro do programa encarnacional, porque se acham donos desse corpo humano. Dentro da revelação cósmica, sabemos também que somos criaturas ferramentas que fomos criados para servir, para ser escravo de raças que tiveram interesse só em fazer o uso desse magnetismo energético em se beneficiar como alimento, assim como nós nos alimentamos ainda das carnes, dos bois, independente do nosso sistema de crença, o nosso inconsciente coletivo, por mais que você seja vegetariano ou vegano, o nosso inconsciente coletivo, ele vive numa cadeia de predadorismo, porque nós estamos sempre tendo que gerar ações e reações para nos manter, porque precisamos ainda do alimento, seja qual do reino animal, do reino vegetal, nós estamos ali tendo que gerar esses circuitos dessas ações que são geradas de maneira natural das ações no próprio planeta, tem que se deteriorar em benefício de outro reino, né? O reino animal, o reino vegetal, sempre estão nesse processo de deteriorização, inclusive no reino mineral. Então, quando nós nos damos conta disso tudo, dessa análise, nós conseguimos entender que o tempo ele é fundamental para a compreensão das ações kármicas e nós vamos ampliando a consciência para conseguir perceber se o meu pensamento está atuando de uma maneira catastrófica, por exemplo, se eu estou sofrendo em relação a uma ação que está no meu presente, mas também está num passado distante. Eu consigo perceber se eu estou criando de fato um futuro bom ou ruim com esse padrão de pensamento. Como que estão essas ações e reações? Na medida que eu vou me aprofundando nesse autoconhecimento para entender o que é karma, eu vou gerando um fluxo de autoconhecimento profundo dentro desse momento presente. Eu, sim, consigo estar mais enraizado, mais presente, com foco, porque eu estou atuando verdadeiramente comigo mesmo para analisar esses aspectos de ações que geram reações. E aí sim eu vou conseguindo fazer uma mudança em segundos desse time, desses cliques que nós vamos tendo através de uma potencialização que nós vamos dando para a nossa consciência. E aí você consegue perceber muito mais rápido coisas imperceptíveis que você nem percebiam. Você começa a trazer insights para que a sua consciência comece a se comunicar de maneira inteligente. E quando você começa a gerar novas ações, dentro dessas ações disfuncionais, você está mudando o seu campo. É onde você vai fazendo um desdobramento do tempo e vai entrando em outras esferas energéticas em que você consegue trazer informações do seu futuro para o presente. Ah, Tatiane, esse eu do futuro, ele existe? Sim. A sua mente superior, ela é um eu do futuro. Ele é um padrão energético que atua de maneira funcional, traz uma inteligência de como que transita melhor nessa realidade humana. Mas para você acessar e gerar uma ação que vai ter uma reação para você acessar a sua mente superior, você precisa desenvolver habilidade e capacidade de governar
e desprogramar esses eus disfuncionais que estão ali presos nesses circuitos energéticos que condensaram nos corpos sutis, principalmente ali nos chakras inferiores, que é o chakra básico, chakra sexual, plexo solar e o cardíaco, em que gera todo um gerenciamento de emoções mais de frequências baixas e que nós ficamos realmente sem entender qual é o nosso propósito e sem entender qual a verdadeira missão dentro de um processo evolutivo que eu me coloco para poder fazer cortes energéticos. Então, esse corpo energético, ele nos dá a informação do corpo físico. E essa informação, ela está ali sendo atualizada no momento em que você começa a assumir a sua ação mental e emocional para estar com foco no presente. E aí sim vai criando um processo de mutação, porque está fazendo essa dobratura do tempo, como eu falei, está realmente adentrando dentro de um experimento da nossa física quântica que fala do experimento da dupla fenda. Esses experimentos, eles vão comprovando a capacidade da consciência na medida que ela se expande, na medida que ela começa a trazer sinais dessas aberturas que antes estavam imperceptíveis e passam a ser perceptível no momento presente, nos dando um senso melhor de direção, um senso de responsabilidade e começando realmente a trazer essa lei do tempo da Matrix atuando de maneira funcional, que gere ao meu favor. Se eu sei que as ações kármicas do meu eu precisam ser corrigidas, como que eu vou assumindo a potencialidade dessa minha consciência de fazer as correções? Analisando o tempo, como que esse meu eu está atuando no momento presente, quais as emoções e pensamentos que comandam a maior parte desse meu circuito dentro da experiência humana e como que eu vou me mapear dentro desse novo movimento que eu estou me colocando. Como que eu me mapeio? Me percebendo, fazendo perguntas inteligentes, entendendo a capacidade também de conseguir dar saltos potenciais na minha consciência, fazendo dobratura do tempo. Então, o que é a dobratura do tempo? Eu fazer um corte com uma situação que eu não preciso repetir, que veio programada para o meu espírito. Essa agenda do meu espírito que eu precisava passar por um desafio, eu não preciso mais cumprir esse desafio na medida que eu observo essa linha do tempo que habita dentro de mim, que são colecionadas por diversos eus que trazem impresso essas memórias. Então, a dobratura do tempo é onde eu começo a realmente desenvolver um potencial de livre-arbítrio, de sair dessas ações kármicas com responsabilidade, porque eu estou gerando uma nova ação, estou gerando uma percepção do tempo com comando mental inteligente. Nós temos capacidade de detectar se uma confusão mental ou emocional é minha e está sendo induzida também por um holograma, por consciências de fora. Nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco nós vamos terminar esse raciocínio. Estamos de volta para dar continuidade aos estudos de ações kármicas de uma maneira bem simples e profunda, em que nós podemos perceber esse movimento da consciência, como eu falei no início do programa, que são ações e reações que geram o tempo inteiro essa transitoriedade dentro das diversas relações e que trocamos o tempo inteiro aqui como ser humano. E o tempo é de suma importância essa percepção, porque nós temos uma ilusão desse tempo. Então, quando eu analiso o tempo de forma
inteligente, eu consigo perceber as minhas memórias do passado, me desidentificando, porque a capacidade de desidentificação deve ser gerada pela mente observadora. Mesmo que você tenha consciência de uma vida sua passada, tem que desenvolver uma capacidade de não se identificar, reprogramando aquela memória. Então, se a memória é de escassez, tem que gerar uma memória de abundância, uma memória que você gere uma informação nos seus corpos sutis de abundância. E essa abundância não é em relação ao dinheiro, é o seu bem-estar, é você se sentir abundante, porque o dinheiro também é energia. Estou usando aqui o exemplo do dinheiro. Então, se você ficar preso só à moeda, ao bem material, você vai ficar preso ao ter. Na medida que compreendemos que as ações kármicas em relação ao dinheiro é em relação a uma energia que foi feita no passado e que respinga aqui nesse eu do momento, eu consigo assumir um controle mental para gerar a abundância dentro de mim mesmo. Porque essa abundância deve ser de dentro para fora. Lembra que eu falei que as ações elas repercutem aqui no nosso campo, nas nossas relações? Então eu preciso entender que essas ações devem ser geradas por mim para gerar uma nova reação. Então como que eu me sinto abundante? Acordando, fazendo afirmações positivas, tendo sentimentos positivos, me visualizando como uma consciência que merece ser feliz aqui nesse planeta, que merece criar uma realidade de um estado de espírito que me gere um bem-estar interno. E como que eu gero um bem-estar interno? Com novos hábitos. Então, se eu faço algo disfuncional na minha manhã, já acordo acelerado, agitado, já correndo para ir para o trabalho, eu tenho que criar uma nova marcação. Brilhantemente, o Rogério traz o curso do Mentalma, falando para nós nos apropriarmos da respiração, agregando maiores informações dentro dessas novas marcações. Você pode potencializar a sua manhã ouvindo uma boa música, já gerando uma informação energética para a sua célula. Logo, você está gerando uma nova reação no seu corpo, um novo quantum de energia. E quanto mais você fizer isso, mais você vai estar se potencializando energeticamente, para não ficar refém da disfuncionalidade do seu corpo com aquela memória que estava presa, que estava disfuncional. Quanto mais você gerar ações, mais você vai estar promovendo um rompimento com essas ações kármicas. Claro que tem situações kármicas que são pesadas, que são densas, que envolvem contratos, envolvem magias, envolvem acorrentamentos psíquicos que são reforçados por egrégoras, pelo próprio campo mórfico qual a pessoa está inserido dentro do próprio emaranhado da sua genética. Mas quando nós ampliamos o nosso olhar com capacidade investigativa, nós conseguimos ter auxílio, ajuda, conseguimos atrair pessoas que vão ser peças-chaves para funcionar como auxílio de correção, para poder gerar esse ticum, como na revelação cósmica o Rogério tanto fala, né, desse movimento de correção, o qual estamos aqui quando despertos e nos comprometemos primeiro com a gente, de gerar realmente um novo fluxo energético para mim mesmo, para o meu bem-estar, para honrar esse ego humano, aproveitar esse ego do momento e não desperdiçar. Então, esse é o compromisso que você deve estabelecer, desenvolvendo um olhar ampliado para essas ações kármicas. Como eu falei no início do programa, ser livre é uma questão de decisão. Não importa qual movimento que você vai fazer para gerar essa conduta da liberdade, que a gente sabe que essa liberdade
ela é muito moldada dentro dessa realidade 3D, mas é uma nova conduta mental que te remete a uma expressão de você buscar movimentos e capacidade mental de realmente gerar um novo circuito, gerar um novo campo eletromagnético. E no nosso próximo encontro, eu vou me aprofundar sobre hologramas, simuladores, sobre esses acorrentamentos psíquicos e como essas ações kármicas devem ser observadas e como essas consciências que se afinam com esses padrões energéticos disfuncionais que atuam no negativo devem receber novos fluidos para que saiam do seu campo e você não seja mais refém dessas ações, porque você está atuando como uma mente observadora e está dando comandos mentais inteligentes para não ser mais refém dessas ações repetidas que vêm do passado e que ainda estão aqui no presente. Então, se eu assumo o meu eu nesse presente, eu tenho capacidade de gerar novas ações e reações que vão me conduzir a me emancipar. Um beijo grande, excelentes reflexões e até o nosso próximo programa. Beijo a todos. Você ouviu pela Rádio Atlan O Novo Ser Humano e Ativação do Epigenoma. Faça o seu caminho e encontre a liberdade de ser. Apresentação: Tatiane Berriel.